Segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal TH Brasilis News. Muita emoção de ontem para hoje, né? Tudo aconteceu e tudo envolve Bolsonaro. Esse Brasil não viveria sem Jair Bolsonaro. Essa é que é a verdade. Todo mundo depende dele, para o bem e para o mal. Né? Nós, felizmente, sabemos o que significa Jair Bolsonaro para a vida dos conservadores. Mas eles precisam se livrar. Quanto antes, melhor. Mas sabem perfeitamente como é difícil se livrar de alguém que tem a popularidade que esse homem tem. Ó, que eu não sou chegado a elogiar homem, não, viu? Aliás, homem nenhum gosta de elogiar homem, né? Mas a verdade é que esse realmente é especial. Nunca antes na história desse país, como diz o outro lá, o perdedor, tivemos uma personalidade política como Jair Messias Bolsonaro. E olha que já tivemos nomes importantíssimos no conservadorismo brasileiro, mas com esta popularidade, negativo. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: diante de tantas matérias estampadas na imprensa, tem uma agora à tarde que me chamou a atenção. Polícia Federal convida Carlos Bolsonaro a prestar depoimento sobre o caso ABIN. Convida? Não deveria ser intima? E por que eu estou falando isso? Porque, olha, se foram fazer busca e apreensão lá onde ele mora no Rio de Janeiro, nos seus escritórios na Câmara, né? Lá onde ele está com o presidente Jair Bolsonaro, em Angra dos Reis, e até mesmo em um apartamento que ele tem alugado lá em Brasília, onde tem uma inquilina, inclusive, né? Se foram fazer essas buscas e apreensões, é porque supostamente a Polícia Federal deve ter indícios, no mínimo, indícios de que Carlos Bolsonaro esteja envolvido com algo errado. Se não, por que a Polícia Federal iria fazer busca e apreensão? Nesse caso, a PF teria que intimar Bolsonaro a prestar depoimentos e não convidar. E as contas não batem, essa que é a verdade. Então, essa busca e apreensão tem método. E é sobre isso que nós vamos falar, evidentemente, porque claro que, como todos nós já sabemos de tudo que aconteceu de ontem para hoje, nesse nosso Brasilzão velho de guerra, que não cansa de apanhar, né? Muito embora nós sejamos aí um país relativamente novo, já temos experiências de país velho. Porque o que acontece nesse Brasil que chama atenção é uma coisa incrível. O que aconteceu hoje, quando a Polícia Federal, ou melhor, Polícia Particular daquele ministro, resolveu fazer busca e apreensão nos gabinetes de Carlos Bolsonaro, lá no condomínio de vendas da Barra da Tijuca, onde ele vive, né? E também lá em Mambucaba, uma vila de Angra dos Reis, onde está uma casa do mito, né? Já era algo previsto. A gente já sabia que isso estava por acontecer, porém, só não sabíamos quando. Essa era a diferença. O que sabemos é que raramente a Polícia Federal faz busca e apreensões em uma segunda-feira. Ficou até conhecido o papo de que nas terças-feiras da manhã o Uber da Federal começa a trabalhar. Mas hoje é segunda. E o que fez a Polícia Federal trabalhar hoje? Talvez para usar o acontecido, essa busca e apreensão, para abafar a estrondosa audiência que mais uma vez o mito alcançou com seus 3 filhos em uma live de 2h30 e que já conta somente no YouTube com mais de 2.200.000 visualizações. Somente no YouTube. E no YouTube da live, sem contar Instagram, sem contar Twitter, né? Facebook, do Carlos, do Eduardo, ou seja, em tempo real, vocês sabem, foram quase 500.000 visualizações em tempo real.
E isso certamente não deixou o Luiz Inácio dormir de jeito nenhum. Eu fui dormir com muita azia, com muita queimação de estômago, né? Teve que tomar leite de magnésia, né, para aguentar o tranco. Ou se tiver um pouco mais de cabeça, tomou Malox, que é menos ruim. Ou seja, a live serviu principalmente para mostrar a impopularidade do Luiz Inácio, que teve que se render ao seu fracasso e cancelar suas lives preparadas pelo Uchoa, cara de chuchu. Claro que, mais uma vez, o trabalho vergonhoso da Polícia Federal, que se rende a ordens políticas, nos decepciona, assim como o Exército Brasileiro nos decepcionou, já que outrora tínhamos muito orgulho dessas instituições. Porém, hoje sabemos que ela, sim, é totalmente aparelhada, mas não pelo mito, e sim pelo sistema que já a controlava há muito tempo e continua controlando. Isto há anos. Não começou agora. Não começou no governo do mito, como eles querem fazer entender. Tanto é que quando o Sérgio Moro abandonou o governo do mito, saiu dando tiro, dizendo que ele interferia na Polícia Federal, blá, 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 e não conseguiu provar niente. A Polícia Federal enviou documentos para a maior corte do Brasil, dizendo que não foi encontrado nenhum tipo de interferência política do presidente dentro da instituição Polícia Federal. Agora, a busca e apreensão na residência de escritórios de Carlos Bolsonaro se devem ao fato de que, assim que o Carlos definir a sua filiação ao Partido Liberal, já que ele está deixando o Partido Republicanos, ele vai se encarregar de organizar, administrar, né, a candidatura de Alexandre Ramagem para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse é o X da questão. É aí que mora o perigo para a esquerda. Eles precisam se ver livres desses pré-candidatos bolsonaristas, que falam palavrões, que são nojentos, são mal educados. Esse é o medo dessa turma, que não tem aquilo roxo, como diria o Collor, para bater de frente e no tete a tete ganhar uma eleição de forma limpa, justa, democrática e não arranjada. Não somente isso, mas o papel da Polícia Federal é sim criar elos, mesmo que desproporcionais, para jogar toda a família de Jair Bolsonaro numa teia de intrigas, o suficiente para manchar a imagem política do clã. E talvez até mesmo prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem sabe? Esse é o sonho deles, mas não tem motivos. E aí, como fica? Não tem como. A maior dificuldade para eles é justamente chegar nesse ponto, sem que ocorra sérios riscos na estabilidade social brasileira, por conta da estrondosa popularidade que cada vez mais cerca o mito Jair Bolsonaro. Quem assistiu ao vídeo que fiz aí no dia de ontem, domingo, e quem não assistiu, eu aconselho que assista, porque a modéstia à parte, não vi ninguém fazendo um vídeo igual a esse ainda. Mas espero que assistam. Mas quem assistiu consegue entender agora detalhadamente quando e onde começou a tal arapongagem dentro da ABIN, com figuras políticas e servidores públicos comprometidos com os governos do PT, que já atuavam, no governo do ex-presidente e continuam atuando. Quando o presidente Jair Bolsonaro chegou, eles já estavam na ABIN e continuam lá até agora. As notícias da imprensa consorciada entraram em alvoroço hoje logo cedo, para poderem estampar as mais diferentes manchetes sensacionalistas e mentirosas, mesmo antes de terem informações confirmadas para poderem ser noticiadas. A prova de que tudo não passa de perseguição política, recheada de narrativas, é que a Polícia Federal tem feito buscas e apreensões a conta-gotas. Obviamente,
dando, obviamente, a qualquer parlamentar que use seus neurônios, dando a eles tempo o suficiente para se livrar de qualquer prova incriminadora, se for o caso. É evidente, qualquer um desses parlamentares que estão correndo riscos, claro que estão se livrando de qualquer coisa se tiver algo a ser escondido. Porque até agora ninguém provou nada contra eles. Não vão ficar lá guardando celular, como esse celular aqui, esse computador é da ABIN, eu vou deixar aqui em cima da cômoda, para quando a federal chegar, estar aqui para eles verem. Isso não existe. Né? Então é difícil acreditar quando a imprensa diz que foram encontrados isto ou aquilo na residência do suspeito. A própria tal da Daniela, que era da CNN, está na Globo agora, encheu a boca para gritar. A Polícia Federal pegou computador do Carlos Bolsonaro, que era computador da ABIN. Depois teve que ter a cara de pau de dizer que esse computador foi encontrado na Bahia, na residência lá de um militar. Não tinha nada a ver com o Carlos Bolsonaro. O próprio presidente Jair Bolsonaro disse que não foi pego nenhum computador de Carlos Bolsonaro. Então, essas narrativas são fáceis para serem desmontadas. Sabemos aí de antemão que ainda existem parlamentares na linha de tiro, como Carla Zambelli, que já sofre investigação lá na mais alta corte, o André Fernandes, que é pré-candidato para a Prefeitura de Fortaleza, e outros que estão sim na mira de qualquer coisa que seja conveniente para acusá-los e, por tabela, para atacar o ex-presidente. O incrível nisso tudo é que agora sabemos que supostos criminosos só existem na direita brasileira. Os conservadores são os problemáticos. A direita brasileira é que é o problema. Se acabar com a direita e com os conservadores, o Brasil vira um país da paz. Essa é a ideia. Porque na esquerda são todos santos. São todos amigos do homem mais honesto do mundo, que nunca e jamais na história do Brasil houve alguém igual. É muito cara de pau, são muito caras de pau, acharem que dá para convencer a população que só pessoas da direita é que têm problemas. E ainda assim, problemas que eles inventam, né? Porque nada até hoje foi provado, como eu disse. Cadê o caso das joias? Sumiu? Desapareceu? Acabou? Cartão de vacina? Desapareceu? Acabou? E aí? Tudo muda conforme a situação. Esta não deu certo, vamos arrumar outra. Essa das joias não funcionou, né? Então vamos arrumar uma outra aqui, que é a ABIN. Para aumentar o sensacionalismo desenfreados, né? A imprensa até chegou, olha só que absurdo, chegou a desenterrar o Gustavo Bebiano, vejam só. A imprensa foi desenterrar Gustavo Bebiano, dizendo que ele havia dito lá em 2020 que havia indicado um delegado para ocupar um cargo na ABIN. Indicar alguém para ocupar um cargo é crime? É como o próprio Bebiano disse, Carlos Bolsonaro indicou. Se quiserem aceitar, ótimo. Se não quiserem, fica por isso mesmo. Isso não é crime. Ora, de qualquer maneira, é muito baixo nível, é jogo sujo, mexer com a memória de alguém que já não está mais aqui para confirmar ou desmentir. E aí, a tal da Daniela Lima, né? O Bolsonaro e os filhos, quando souberam que a Polícia Federal ia chegar, fugiram. O Noblar, fugiram de barco. Depois, e a cara de pau para desmentir, não pediram desculpa, mas tiveram que dar a notícia verdadeira, porque saiu o vídeo do mito Jair Messias Bolsonaro na frente da casa dele, lá em Angra dos Reis, falando com a Polícia Federal. A hora que a Polícia Federal estava saindo, ao lado dele estava o Carlos Bolsonaro, depois apareceu o Eduardo. E aí, fugiram?
Fugiram para onde? De que jeito? Se eles estavam lá? Será que são robôs? Vai ver robô, né? Então, eu acredito assim, que é muito difícil você acreditar que tem quem acredita, mas eu vou explicar aqui. Acreditar que um laptop é capaz de acessar os dados da ABIN. Quem pensa e acredita nisso, ou tem meio neurônio, ou então confirma que a nossa agência brasileira de investigação aí é uma agência tabajara. Porque não basta você ter um laptop para acessar a BIM. Ah, mas ele tem a senha. Senha do quê? Não é assim que funciona. Um sistema de inteligência é todo cheio de codificações, tudo cheio de regras para poder ser acessada. Não é dessa forma, não é dessa maneira. Mas tem quem acredita. E outro detalhe, ninguém é otário de manter um equipamento desse, manter aí um computador que possa acessar uma BIM e deixar à mão, disponível, correndo o risco de ser pego. Isso não existe. Então, assim como disse aí o mito no dia de ontem, né? Estão tentando, com tudo isso, explicar o fracasso das lives daquele que foi colocado na cadeira do palácio, né? E olha que ontem o mito nem sabia o que ia acontecer hoje pela manhã, né? Mas, por conta de mentiras e inverdades, eles vão amontoando narrativas. E como as lives do Luiz Inácio nunca pegou, nunca convenceu, porque todas as lives foram feitas com mentiras, até pássaros, né, cantavam nas lives aí do Luiz Inácio, ou seja, fracassou. Por isso o mito disse ontem, né, somente a verdade vos libertará. E hoje foi a vez da nossa ainda primeira-dama Michele Bolsonaro postar em suas redes sociais outro trecho bíblico que diz o seguinte: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que a acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Simples assim. São inocentes. Não tem como provar, não é isso? E é óbvio que qualquer um que sabe de tudo que está passando contra a família Bolsonaro sabe que isso é perseguição, com narrativas ditas como sigilosas, investigações sigilosas, que os advogados não conseguem ter acesso, mas que com exclusividade toda a imprensa consorciada tem em primeira mão. Colocam nas manchetes. Como que eles falam, como eles dão informações em primeira mão, se tudo é sigiloso? Então é claro que é combinado. Se é combinado, é preparado. Se é preparado, é porque é mentira. Ou então, que venha aquele ministro supremo e mostre, tá aqui, ó. Olha a gravação na conversa do presidente com fulano de tal. Olha aqui a conversa do Carlos Bolsonaro com o Ramagem falando sobre a BIM. Tá aqui a gravação, tá aqui o documento. Mas não, é sigiloso, então não pode mostrar. É igual a gravação do aeroporto de Roma. É igual as gravações que desapareceram do Ministério da Justiça em 8 de janeiro. Então, por que nós temos que acreditar no que a imprensa diz? Se a federal quer investigar os filhos de alguém, por que não vão investigar o filho do atual inquilino do palácio, que deixou de limpar a bunda de elefante lá no zoológico e se transformou num dos maiores proprietários de gado e dono de um jatinho de mais de 50 milhões de reais? Por que não vão investigar ele? Por que não deixam investigar os telefones do Adélio, se é que ele ainda existe, o telefone? Os advogados do Adélio, que com certeza já jogaram fora? Claro que existe método nessas investigações. Enquanto isso, ninguém fala das altas de preços dos alimentos, ninguém fala do aumento nos preços de combustíveis, nas demissões e no rombo estrondoso na caixa do governo. Esta é que é a verdade. Então, meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo.
Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, deem uma força ao Terra Brasilis News. Quem puder colaborar com o canal, eu agradeço. A vida está difícil, trabalhar sozinho é mais difícil ainda, né? Ter ajudantes custa caro, então conto com a ajuda de todos. E desejo contar com vocês em um novo vídeo amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.